sejam todos muito bem-vindos ao podcast Moda Life, o nosso podcast sobre moda comportamental. E hoje eu nem vou dar spoiler do tema, porque eu tô recebendo aqui duas convidadas maravilhosas, que eu já vou falar um pouquinho sobre elas, mas são minhas mestras. Tudo que eu aprendi, tudo que eu falo aqui pra vocês, aprendi com elas. Mas antes, eu vou falar já pra você se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, o sininho aí da notificação, pra você receber a notificação toda vez que um episódio, uma entrevista for ao ar, e vai ao ar toda quinta-feira às 18 horas. Entra também no nosso Instagram, modalife.podcast, porque lá no Insta a gente coloca todas as informações e aí você fica por dentro de tudo que tá acontecendo aqui. Estamos na temporada sobre cores, mas hoje o bate-papo, gente, vai rolar que o negócio tá muito bom. Agradecimento especial ao nosso parceiro Ervic, uma linha completinha de dermocosméticos. É uma empresa muito bacana, eu sou apaixonada pelos produtos. Entra no Instagram da Ervic para você conhecer um pouquinho mais. Entra no site da Ervic também, que os produtos são incríveis. Tem produto pro cabelo, pro rosto, pro corpo, tem produto para cuidar da nossa beleza por completo. E agradecimento especial também ao Espaço D&D, a loja que está me vestindo hoje. E aí lá no Story eu vou mostrar mais detalhes do meu look maravilhoso, que eu estou apaixonada hoje. Agora chegou aquele momento que eu amo, a apresentação. Gente, eu não sei o que vai ser de mim hoje, porque tô emocionada, mas vamos lá. Elas são consultoras de imagem e estilo comportamental, especialista em cores, imagem e comportamento. Atuam há mais de 20 anos como consultoras e são docentes na Belas Artes e sócias no Instituto Mil. Eu sou aluna delas, da Belas Artes, agora farei outro curso com elas novamente, e também do Instituto Mil, porque já fiz curso lá também, porque eu tô assim, eu não desgrudo delas. Nunca mais na vida. Sejam muito bem-vindas, Adri Mazzilli e Tati Camargo. Eu gosto de palmas. Eu também. Bem-vindas. Ai, que delícia estar aqui com você, Lelê. Ai, gente. É uma honra pra nós. A gente tá namorando, né, esse dia. Era pra gente estar no piloto, mas a gente deu um jeitinho, né? Conciliou agendas e conseguimos, né, mestra? Tá aqui hoje e é uma honra ter você como aluna. Ser convidada, né, pra gente poder falar do que a gente acredita. Sim. E uma honra que a gente tá junto, que pra nós é muito importante a gente estar junto. Por mais que a gente tenha carreiras individuais, a gente sabe como essa consultoria pode trazer muito mais verdade, muito mais individualidade quando a gente juntou as competências. Então, mestra, obrigada, é uma honra estar aqui. Ai, gente, elas são maravilhosas. E juntas a gente consegue mostrar também um pouco de como somos diferentes e somamos pra ficar tudo melhor junto. Muito melhor. A individualidade é potencializada quando a gente evidencia isso. Eu falo que juntas vamos mais alto e mais longe. Exatamente. Agora, antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria muito falar uma coisa. Quando eu decidi fazer um podcast sobre moda comportamental, foi porque uma vez você falou pra mim, Adri, você falou num áudio, Lelê, você tem que trabalhar com moda comportamental. Porque faz total sentido pelas coisas que você acredita e pelo potencial que eu vejo em você. Foi isso mesmo. Nossa, gente. Não, e eu ainda vou reiterar, tá, gente? Chorar, que isso? E ainda vou reiterar aqui, porque Meu Deus, quando sério, eu falei isso pra você, fiquei emocionada. Quando eu fui falar isso pra você, eu me lembro muito bem, você tinha acabado de se formar, foi no final do curso, e você estava muito preocupada como que ia trabalhar com um coletivo. Isso, que era o que eu queria. E eu falava assim, é muito difícil trazer o nosso trabalho para uma massa. Nosso trabalho, ele é muito individual. Sim. Por isso que a gente optou por uma docência, para que a gente trabalhe cada aluno, né, como um consultor que vai individualizar o seu cliente. Quando você falou isso, eu falei, então, você não vai falar, né, sobre a consultoria de uma maneira geral para massas. Você vai falar sobre moda comportamental, sobre a intenção de imagem, sobre o poder das cores, sobre mensagem. E nisso, você abraçou a causa. E eu falava, tá demorando. Já devia ter ido. É verdade. Né? Já devia ter ido. Mas é que eu acho que esse é o poder do que a gente faz. É de olhar para o indivíduo e saber o que ele precisa ouvir. Né? Seja, às vezes, um puxão de orelha ou seja um elogio. Mas a gente entende o que o outro precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Por isso que é tão eficiente o que a gente faz. A gente consegue tocar de verdade as pessoas. Tanto que a gente faz trabalho de mentorias com alunos, né? E a gente mentoria de carreira, tem isso dentro do curso. Dentro do curso, justamente porque a gente tem que explorar a ferramenta que você tem.
Não adianta querer tirar de você aquilo que você não tem. Talento se adquire, claro. Mas se não é uma predisposição, uma aptidão, né? Não dá para trabalhar. E você sabe, a comunicação, né? É o seu forte. E depois que eu te adotei, você sabe que quando uma adota, duas gente. adotam, né? Não, somos Aí- uma Eu sou família, filha não tem já, como, eu né? já sou filha. E aí a gente. E estar aqui hoje para nós representa muito, né, Sim, mestra? sim. Porque ver o seu sucesso e saber que, de alguma maneira, é prata da casa, é cria da casa, né? Eu acho que enobrece bastante. E tá multiplicando também esse conceito que para nós é tão verdadeiro. Que a gente sabe a Sim. diferença que Verdade. faz de a gente olhar para a estética sem o rótulo da vaidade, sem a Sim. futilidade, e sim como bem-estar. Como Exato. cuidar do outro, como se cuidar para poder dividir mais com o mundo, fazer mais pelo mundo. Exatamente. Isso, É, isso. né, é essa linha aí, essa isso. pegada. E olha, Ai, ai. pra começar esse bate-papo, né? A gente tá numa temporada falando um pouco sobre cores. Eu quero entrar nesse assunto com vocês, né? Como que as cores podem transformar a imagem de uma pessoa? E não só a imagem que ela é percebida, a imagem dela com ela mesma. Não só Perfeito. com a percepção do outro, sabe? O que ela mesmo vê no espelho. Nossa, mestra, olha o assunto que ela pede Uau. pra gente falar, né? Gente, eu vou aproveitar aqui, tá no seguinte. Olha, pode aproveitar. A gente costuma fazer até um teatrinho, né? Sim. Quando a gente fala sobre isso. Eu brinco sempre com a mestra, eu falo: oi, mestra, eu sou cores. Oi, eu sou linhas, Eu emociono e chego antes. mas sou eu que predomino. Então não dá pra gente falar de cores sem a gente explicar por que essas cores trazem uma mensagem e aonde elas estão inseridas, né, mestra? Porque não adianta só você pensar na Ó, cor. peraí. Ai, vizinho. Peraí, que o vizinho aqui. Ele já tentou parar minha gravação 1 hora, mas não vai conseguir. Não adianta só você pensar nas Na cores. cor, porque cor não tem forma. Sim. Cor pode ser uma nuvem, pode ser uma gota, pode ser uma almofada, pode ser muitas coisas. Depende de onde ela está inserida, o contexto que ela vai ter. Né? Então, ela vai atrair o nosso olhar, né, mestra? Ela vai passar uma sensação, transmitir alguma coisa, mas o formato que ela foi incorporado ali comunica muito mais do que a cor. Muito mais. Pensa. Jung, né? Há Sim. 100 anos atrás já falava que toda cor tem um significado dependendo do contexto inserido. Exato. Então, um quadrado vermelho vai ser diferente de uma bola vermelha. Sim. A gente vai ter uma sensação que o quadrado é mais denso e a bola, né, ela é mais rápida, Sim. mais leve. Tudo isso tem a ver conosco, porque a partir do momento que a gente tem uma cor, a gente está inserindo ela em nós. O primeiro contexto é a nossa nosso. pessoa. É nosso. O segundo é a roupa que ela vem. Sim. Então, olha como não dá para falar de cores sem a gente explicar todo o contexto do que é uma imagem, do que é a individualidade. E quando a gente faz esse teatrinho, né, mestra? A gente gosta de explicar porque a cor, ela está associada a um processo emocional. Uhum. Ela tem a ver com a nossa reação primitiva, que está aqui atrás no cérebro. Ela desperta em nós uma emoção. E aí, quando a gente percebe a cor, automaticamente o nosso olho quer seguir para a linha, né? Então, a gente vai ter sempre a mensagem coletiva e a reação individual. Esses dois elementos estão associados. Então, a gente é atraído pela cor, mas a relação que a gente tem com ela depende da vivência que a gente já Sim. definiu no nosso universo. Né? Se vai ser bom ou vai ser ruim, se eu gosto ou se eu não gosto, se eu aproximo ou se eu afasto. E o formato que ela está inserido, o contexto que ela tem, também vai fazer toda a diferença. Exatamente. Então, vamos pensar, o conceito filogenético, né? Ele que é o global, coletivo. é da espécie. Sim, sim. E a gente tem o ontogenético, que é o pessoal. Lembrando que todos nós percebemos cores na primeira fração de segundos igual. Todo mundo vai reagir, né, a um flúor, a um roxo, a um laranja, todos vão reagir da mesma maneira, mas a percepção e a interpretação vai ser individual, porque tem a ver com as experiências, né? Como foi estimulado. A Eva Heller, né, que escreveu aquele livro, Oi, vizinho, tudo bem, vizinho? Seguimos, né? Ele Mas não nós nos- vamos conseguir. Ele não vai nos atrapalhar Não, hoje, né, Não, mestra? hoje nada vai nos atrapalhar. Se, Olha isso, se precisar, Rafa. a gente ajuda ele a o terminar mais Rafa, se rápido. precisar, você avisa aqui. Aqui é tudo no... A gente vai no improviso, Tá né? indo, tá indo, A gente bora. se sente à vontade, né, Não, a gente mestra? tá tranquila. Mas a gente sempre fala em relação ao conceito da cor, quando a gente reage a uma cor, imediatamente a gente faz uma ligação emocional com ela. E como eu estava falando, o livro A Psicologia das Cores, que foi escrito por Eva Heller, que é uma das autoras que eu respeito muito, ainda que seja um livro mais técnico e tal, ela fala que cor e emoção não estão ligados à toa e nem são uma questão de coincidência.
Porque quando você usa uma cor que traz uma harmonia mais rápido com você, a gente faz o quê, mestra? A gente tem o maior resultado com menor esforço. A gente comunica Pegaram quem essa? a gente é sem precisar falar. É, A gente se sente mais bonita sem precisar de tantos recursos. sim. Então, a gente consegue o maior resultado com mínimo esforço. E é isso que é importante, porque nós conhecemos mais sentimentos do que cores. Isso. Como ela desperta a emoção, automaticamente a gente faz uma associação. A gente poderia até dar o exemplo do filme Divertidamente, né? Que é um filme que passam 5 personagens na cabeça de uma menina, né? E elas são as emoções colocadas. E todas têm uma cor específica. Então, a alegria, né? Que é a Joy, ela é amarelinha. Sim. Né? Ela tem até o cabelinho azul, mas é todo espetado. E aí, a gente começa a ver que existe uma cor, mas existe também uma linha. Tem uma Pra forma, dar- né? Um exatamente, modelo, uma forma. uma silhueta para cada um dos personagens, que a gente também entende. Então, o Raiva é vermelho, mas ele é todo quadrado, todo Sim. anguloso. A Joy, ela é toda amarelinha, ela é toda longilínea, é tudo diagonal. Puxa, tem linhas diagonais, linhas retas. Aí a gente pega a Sad, né, que é tristeza, que ela traz uma profundidade, né? Ela traz um perfil diplomático. Ela é toda azul, mas ela é toda... Arredondada. Sim. E a gente tem, né, o A nojinho, nojinho, né, a nojinho E e o medo, que eles são extremamente impecáveis, estéticos. Então, é aquela curva toda controlada. A gente consegue ver perfis de comportamento associados a linhas e cores, que é isso. Então, toda vez que a gente fala de cor, gente, independente, né, de quanto a cor pode representar ou não, a gente não pode dispensar a linha. Jamais. Porque é ela quem vai fazer a gente raciocinar sobre essa cor, não é isso? E aí a gente entra até num assunto mais polêmico, que a gente diz que cartela de cor, que hoje em dia é tão falado, não é só cor. Não é. Cor é só uma ferramenta. É uma ferramenta da Você sabe cartela. disso porque você já chegou a essa conclusão. Sim. E é muito importante a gente falar disso, e eu acho que a mestra tocou no assunto também, que vale a gente falar, ainda que seja polêmico, né, gente? É, a Aí gente gosta também, Esse é polêmico. A gente Não, sabe. mas é legal entrar nesse assunto, porque por mais que eu já tenha estudado, já tenha visto isso, e acreditar no método que realmente, né, foi ali, tem ali Sim. um estudo todo. Sim, Aqui eu sempre vou me colocar numa posição de que não sei pra poder a pessoa em casa, Claro. ó, tá aqui comigo, entendeu? A gente tá aqui no seu perfil profissional, né? Isso. Não como você como aluna. A gente entendeu. Então, a gente é que tá de aluna sua hoje, né? Não, vocês que, o conteúdo é aqui, ó, com elas. Oi, gente. Mas ai, é muito você tá importante, tá nervosa, né, Emoção, gente? emoção. Mas por que a gente fala isso? Porque a mestra tocou no assunto. A cartela de cores, olha como é importante. O que a gente identifica para, né, um cliente, para que a gente individualize. Então, não é só a cor, é como ela é inserida e da maneira intencionada. Porque o que a gente mais vê hoje, ainda que tenham, né, muitos métodos novos, como diz você, né, vertentes, Abordagens né, diferentes na metodologia. Mesmo tendo isso, a gente percebe que está se distanciando da individualidade, virou de novo coletivo. A gente perdeu o olhar para aquele ser, para o indivíduo, né? Aplicando os conceitos, os fundamentos, e começou a virar um produto. É O isso. produto vai tentando trazer todas as características para a gente precisar olhar menos para a pessoa e classificá-la mais rápido. Isso. E aí a vão gente sendo caixinhas. Aí sendo a gente formatos, identifica né? o que a gente Isso, chama de tipos isso. cromáticos. Isso pode ter vários. Pode. Ok. Mas a cartela de cor, ela é individual. É a mesma referência que a gente dá sobre moda e estilo, né, mestre? Total. Moda é coletivo. É a expressão do momento social, de uma Sim. cultura, Sim. né? É cíclica, vai mudando, Vai sempre mudando. tem uma tendência nova pra gente conhecer momento e pra gente novo, ser né? seduzido também. Uma releitura Uma também. releitura. E o estilo, estilo é é individual. individual. É isso. É. E ele nem é rotulado, porque Sim. como é uma exteriorização da pessoa, o estilo é uma comunicação, é como ela escolhe se comunicar. E ela vai ter ali presença de linhas e cores. Então, olha como a gente abrangeu tudo. O que me preocupa muito, mestra, hoje, né, e Lelê, na consultoria de imagem, é o caminho que ela está tomando como algo realmente, como a mestra falou, como um produto e coletivo. É. Tudo bem, a gente entende que tudo se moderniza, tudo evolui, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a evolução foge da ciência. Ela não se pauta mais na ciência. E a gente acaba tendo o quê? A falta de respostas, né? Sim. E a gente preenche com... As lacunas a gente sempre põe a nossa opinião. E é o que a gente vê acontecer. Tem metodologias hoje que trabalham muito esse produto, né, que se dizem mágicas, porque o tecido vai dizer tudo sobre a pessoa. A gente para de olhar para o indivíduo Sim. e a gente dá a nossa opinião.
isso ficou mais bonito em você. Isso é subjetivo, porque é gosto. A gente já falou que cor a gente pode gostar ou não. Sim. De repente, esse consultor está sendo influenciado por uma experiência pessoal e vai direcionar uma cartela que não representa aquele indivíduo, porque ele não parou para olhar para o indivíduo. Sim. Ele está tão preocupado em aplicar a metodologia e Isso. encaixar, né, num rótulo para aquele cliente, que ele deixou de olhar para ele. Exatamente. Eu admiro essa mestra justamente porque ela fala desta maneira, né? Eu sou mais fogo no parquinho. Isso que eu ia Ela é falar mais agora. educada. Eu já aqui pensando, pelo amor de Deus, um monte de gente dando cartela errada. Então, E a mas Tati, eu sou a Tati é muito o policial delicada, mau. né? Eu sou o policial A Tati mau. é muito delicada. Muito. Olha, então, eu queria porque ser, o método... quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, ser elegante. Mas rasgando, né, o verbo Tá. aqui com ela, né, com o que ela disse, eu falo, admiro essa mestra, é da seguinte forma. Se eu sou uma consultora que aprendi a passar pano, Sim. eu olho hoje você vestida assim e vou falar assim, puxa, não é a cartela dela, porque eu não gosto de laranja, porque eu estou passando pano. Agora, se eu sei olhar o indivíduo, entendo de cores, eu não vou ver o laranja com os meus olhos, eu vou ver com os seus. Sim. Porque a gente sim, ingressa no sim. universo mental. Do outro. Do outro. A gente não pode levar o nosso, porque aí é nosso gosto. E é isso que a gente vê muito na consultoria contemporânea, que é esse encaixar em regras, das rótulos. E aí parece que a gente validou a pessoa. Se ela tem o nome do estilo, ela tem o nome da cartela, pronto, ela foi validada, tá tudo certo. A individualidade é algo muito desafiador, porque é você ser diferente. E dá mais trabalho. Muito mais. Você tem que ter um Lógico. olhar sobre o outro muito mais profundo. Sim. Porque você tá ali tentando, na verdade, você tá fazendo um trabalho, tentando não, você tá fazendo um trabalho pra extrair o que a pessoa tem de melhor. E aí é um trabalho muito mais profundo. Muito mais. profundo, tira o profissional da zona de conforto, sem Sim. falar mal, claro. Mas tira o profissional Mas da zona de tira. conforto. Pra fazer esse trabalho individual, do indivíduo, do ser humano em si, você precisa ter uma dedicação maior. Muito Não, maior. não tem como só passar o teste ali do Impossível. tecido, da cartela de coloração que a gente tá falando e acabar. Não é só isso, porque não é só cores, né? Não é só cores. E aí a gente fala, nosso mantra como docência é todo mundo pode fazer um curso de consultoria de imagem. Mas nem todo mundo pode ser consultor. Porque ser consultor é abrir mão, né, das suas opiniões, das suas verdades, né, das suas crenças sobre cor, sobre roupa e entender o outro. Quantas vezes, quando a gente atuava como profissional, a gente abria um armário e falava, puxa, eu não usaria nada que está aqui nesse armário, ele não pertence a mim. Mas para aquela pessoa, aquele armário fica Faz incrível. todo sentido. Todo sentido. E a releitura vem para ela, né, daquele novo significado de cores, né, e estilo. E nós mesmos, nós duas, né, a Tati ainda vem mais antiga da docência, a gente também mudou nossa forma de pensar, porque nós somos alfabetizadas na consultoria. Nas regras. Nas regras. Dentro daquele padrão, né? Tanto que hoje eu tenho alunas que estão fazendo curso em Londres, eu já fiz curso fora, Tati também conhece esse mercado, sabe que eles vivem muito por regra. Por quê? É mais fácil. Encaixa o outro. Não dá trabalho, principalmente, né, em Londres, como a gente estava debatendo sobre isso, porque eles são mais pragmáticos, né? Eles não vão se envolver tanto na vida um do outro. Então, tá, sua cartela é essa. É mais fácil, né? Só que nós brasileiros somos latinos, né? Somos calientes, né? E a gente gosta desse movimento. Por isso que a consultoria aqui ganhou uma nova vertente. Ela saiu daqueles quadro padronizado e aqui no Brasil e nos países latinos também, ela entrou como algo realmente individual, de movimento, de calor. E a gente vem trazendo, ao longo desses 10 anos juntas de caminhada, até mais, a gente vem trazendo uma consultoria que não é fácil de ser feita. Por quê? Porque a gente tem que ensinar o outro a pensar em indivíduos e não em massa. E para nós é desafiador, né? A nossa docência é desafiadora porque a gente tem que ensinar os conceitos da profissão, mas ensinar a também não rotular. Então, como é que você ensina a regra e fala para quebrar a regra? É mais ou menos esse desafio que a gente tem. Mas é isso que o consultor tem que conseguir fazer. Ele tem que dominar tanto aquela regra que ele sabe personalizar a aplicação depois para o cliente. Isso. Esse é o truque da consultoria. Sim. E é difícil. Muito. A gente recebe os alunos em sala de aula, seja para cores, seja para consultoria, e todos falam, porque as pessoas já me procuram. Porque eu já atendo, eu já ajudo a comprar roupa, eu já tenho esse dom. Porque a consultoria parece que é uma coisa muito banal. É você montar look bonito. Superficial. Né? E consultoria não é isso. Não é isso. É bem-estar, é você realmente dar ferramentas para a pessoa sentir que ela é tudo que ela pode ser. Isso é consultoria. A estética é a ferramenta que a gente usa para isso. É o meio, né?
É isso. E olha que interessante, eu até estava no carro comentando com a Tati, né? Que eu passei a semana viajando. E quando as pessoas perguntam, o que você faz? Né? A gente tem duas maneiras de responder. A gente pode falar com o que eu trabalho e o que realmente eu faço. A gente trabalha com consultoria de imagem e docência na área. O que a gente faz? A gente ensina pessoas, né, a cuidar de pessoas. É isso, é o que a gente faz. Porque a gente entende que a pessoa é importante. Mas quando a gente fala o que quer dizer o trabalho, a tradução, né, literal, as pessoas falam, tá, modinha, né, A pergunta que a gente mais ouve é, e aí, tô bem vestido? Sim. Aí, Isso é clássico. O que nós respondemos? Depende. Do que você quer comunicar. Exato. Pra que você tá se vestindo hoje, né? É isso. Então, a gente quebrou uma regra que, até então, a consultora teria que responder. Tá na sua cartela, tá no seu estilo. A gente não vai responder isso, Lógico porque eu não que não. sei a cartela, não sei o estilo e não sei quem ele é. Nem conhece ainda, Não né? conheço, exatamente. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi com vocês nos cursos e também, né, com a amizade, e de tanto que eu ouvi vocês falarem, e isso é o que eu fiquei mais doida, assim, e eu também tive uma certa dificuldade para falar para o coletivo, é que tudo depende. Então, para você também falar para o coletivo, você tem que tomar cuidado. Claro. Porque como é que eu vou falar para o coletivo algo que é muito individual? É o que você falou, Tati. Como é que você, entendeu? Como que você vai falar sobre regras para o coletivo se a gente tá falando do ser humano, do indivíduo? A gente Então, exemplifica. até nas aulas a gente brincava do hashtag Hashtag depende. Lembra da Maria Rita, da cliente difícil, porque, né? Sim, porque depende do que você quer passar, depende da imagem que você quer passar, depende de como você é, do seu comportamento, da cor que você Isso gosta, que você da cor tá que no você viés fica bem. comportamental, porque se a gente ainda for até para o físico, né, Sim. que é uma das especialidades da mestra, quando a gente fala assim, tá, então meu corpo foi medido, fiz um tutorial lá, tá. e ele é mais largo embaixo, menor em cima. Então eu tenho um corpo que lembra uma forma triangular. Tá bom. Qual é o cardápio positivo para o triangular? O que usar. O que usar, Sim. né? O que não usar, tarará. Tá bom. Então eu tenho esse corpo. Mas eu tenho uma característica também que eu tenho um busto grande. Então tá, o que usar para busto grande e o que não usar? Como é que eu vou juntar tudo isso? Porque um vai acabar anulando o outro, eu não vou saber fazer. E a gente vê muitos consultores que ainda passam esse quebra-cabeça para o cliente resolver. Então, ele te dá o cardápio do difícil. corpo, do busto, do alongar a silhueta, e você que se vire para montar tudo isso depois. Então, essa é a consultoria que a gente tem visto acontecer. A gente precisa ensinar esses cardápios porque é a ferramenta. Assim como um médico na faculdade de medicina vai ter que aprender tudo e depois direciona como ele vai fazer o atendimento. A gente é da mesma forma. gente é da mesma forma. Não adianta achar que a consultoria hoje, para você não classificar o cliente num estilo, numa cartela, não tem regra. Porque é a sua opinião só. Se você não tem ferramenta, de novo, virou a sua observação, o seu julgamento. E não pode cair nisso jamais. A gente fala dos 3 pilares, né? Que é o conteúdo, que é o saber. O conhecimento, que é o saber fazer. Mas a gente trabalha, é a habilidade, é o como fazer. E esse como, não adianta eu querer ensinar como professora como você vai fazer, porque eu não sou você. Então, desenvolver essa aptidão, habilidade que a gente chama de soft skill, que é uma competência comportamental sua, individual, é sua. Tanto que é isso que a gente fala que nos completa tanto, ou melhor, nos complementa, né? Porque juntas a gente se expande. E quando nos une, torna uma só. Isso é o conceito complementar. Mas isso para nós é muito importante, porque ela vem com essa aptidão, com essa soft skill, e eu venho com a minha. E a gente, né, junta e multiplica isso de uma forma. Porque senão, seríamos 2 pessoas batendo cabeça o tempo todo. E isso nos expande como ideias, né, como trabalhar melhor. Para nós foi um grande desafio, desde que nós nos juntamos, quebrar essa consultoria padronizada, entrar numa consultoria realmente individual, humanizada, que parece uma redundância até esse nome, porque se é consultoria já deveria ser humanizada. Mas tudo bem. E não é. E assim, as pessoas falam, vocês trabalham com método antigo, vocês são old school. A gente veio disso, justamente que a gente está quebrando isso. A modernidade de uma teoria não é o quanto ela evolui, é quanto ela dá de retorno. É quanto ela pode trazer de aplicação, né, de aplicabilidade e conhecimento e aplicação desse conhecimento. É isso. E a gente sabe que hoje a gente tem vertentes, né, que estão aí de vários métodos, a gente respeita inclusive muito tudo isso, mas para o que a gente busca como consultoria, o que é conceito e consultoria, ela está totalmente desassociada.
Porque se eu der um nome de uma cartela e der um sobrenome, ou se eu pegar um estilo e falar, vai seguir ele à risca, né? Ou um formato de corpo, vai seguir à risca, é o que a gente falou, vai ter um cardápio lá. Corpo triangular, não pode usar Pantacur. Aí você tem um corpo assim e fala, mas eu quero usar. Fala, mas você não pode. E tem cliente que fala, mas pra mim sempre disseram que não pode usar, mas eu me sinto linda com essa calça. Por quê? Sempre a nossa resposta é achar que existe algo de errado com a gente quando você não entra num padrão. Isso é a resposta do ser humano, filogenético. A gente sempre acha que nós somos errados. E quando a gente tem essa consultoria que padroniza, que engaveta todo mundo, né? A gente acaba perdendo justamente isso. Exatamente. Então pode ser que de repente o seu corpo quebre todas as regras do seu biótipo. Porque as particularidades dele, o seu comportamento é provocador. É preciso fazer isso. Sim. Mas se a gente não olhar para a pessoa, você não vai nem pensar Não tem nisso. como. Não. Você só Então, vai fazer realmente ali o que se encaixa, o que se aquele encaixa. cardápio. E vai dizer que tá tudo errado. Isso. Tem que jogar fora a Pantacur, porque não tá errada, não tá na regra, né? E eu acho que aí entra até naquela linha da pessoa, às vezes, fica até com um pouco de medo. Da de consultoria, fazer uma sim, consultoria. sim. Mas claro. Mas aí vou Mas ter é o que que a gente mudar meu mais escuta. guarda-roupa inteiro. Vou ter que Vou ter usar que só jogar essas Ai, eu vou ter que horas. jogar fora minhas roupas. E, na E ao verdade, não é contrário, isso. porque a gente não. tem um lema de consultoria, o melhor lugar para comprar roupa É o guarda-roupa. é lá. É lá que acontece tudo, lá que tem a permissão dela. Foi lá que ela escolheu, independente se ganhou ou se comprou, né, mestra? Ela Sim. permitiu que aquilo ficasse. É dela. Independente se é uma peça afetiva, se é uma peça de regime, né? Fala, se vou fazer uma dieta e vou caber nessa peça, tudo bem. Mas tudo foi permissão dela. Então é lá que ela tem que fazer as pazes, é ali que tudo começa. Não que a gente não possa fazer um shopper depois, né? Claro. Ou que a gente possa auxiliar de outra forma, mas lá é importante. E ela precisa conhecer o corpo. Esse conceito de Pantacur, né? Para quem não conhece, Pantacur é uma pantalona mais curta, Uma calça né? curta, é. Ou cropped também, como falam hoje em dia, né? Que- Que são as tendências, tendências. que mudam a mesma peça com nomenclaturas diferentes. porque na minha época era mini blusa, né? Hoje é tá. blusa É cropped, cropped, né? é. Tá bom. Top também, né? Mas quando a gente fala sobre isso, muitas vezes, como a mestra falou, aquela pantacura, ela é importante para aquela pessoa. Vai ser de uma alfaiataria, ela vai usar com uma bota comprida. Talvez, por que vem no cardápio que não era tão bem vista? Porque ela é mais difícil de trabalhar, uma vez que ela vai expandir, né? Na parte do corpo, num Sim. ponto focal. Mas não quer dizer que ela é proibida, porque o nosso papel como consultor, e foi bem o que você falou, é traduzir isso, facilitar, encantar e possibilitar nosso cliente para que ele saiba como fazer isso. A pantacura eu gosto. Agora, como eu vou usá-la, vai dar um pouco mais de trabalho do que uma calça em linha reta. Sim, E sim. tudo bem, E- só que representa quem ele é. E né? até a nossa percepção. A gente não para pensar no que gosta ou por que gosta de alguma coisa. Isso. A gente cria relações emocionais, que aquilo pra nós é bom. A gente acha que essa é a blusa da sorte, essa é a roupa que me deixa mais bonita. Mas a gente não para pensar o que te fez sentir bonita com essa roupa. Qual elemento dela te deixou bonito? O que te encantou? O que te representou? E a hora que a gente começa a fazer essa descoberta, é que você sabe o que te veste. Isso. Não é a consultora que vai dizer. A consultora Isso. vai te conduzir a fazer essas deduções. Isso. Aí sim você tem autonomia de vestir. Porque dá tudo lá Dentro dentro. da Lá gente. dentro, porque a gente não veste um corpo, a gente veste uma pessoa. Isso. É isso. Nossa! Mas é muito importante, a gente está muito honrado de ter essa oportunidade de falar, Lili, porque a gente fica com aquele estigma. Ah, elas são professoras que ensinam métodos antigos, né? E são pessoas que falam coisas mais profundas. Tá bom, não é para todo mundo. Não tem é. problema. A gente também já ouviu muito dizer que consultoria não é terapia. Que a gente não tem que ficar fazendo toda a parte emocional do cliente, que não cabe a nós. Mas para nós não tem como desassociar. Não tem, Não. não tem. Né? E a neurociência, a neuroestética, para nós, foi uma validação muito importante da nossa metodologia. Sim. Porque começou a mostrar realmente como a gente reage, como a gente se percebe e qual é o propósito de trabalhar a imagem, Sim. o comportamento e como eles não podem ser desassociados. Não podem. E olha, depois... Oi, vizinho! Ai. Não pode. A gente, depois de mais madura na docência, a gente foi reestudar, foi pegar a neurociência, né? Achamos um professor que é parceiro do Instituto, que você até conhece, e fomos abrir a área da neurociência chamada neuroestética, que é trabalhar, né, o equilíbrio, a forma, né, a cor, para entender aquele ser humano. Porque antes a gente se pautava assim na psicologia para explicar a consultoria. Sim. Só que a psicologia, ela não trabalha diretamente a filosofia.
Ela tem pauta, né? Ela tem embasamento. E a neurociência, sim, ela vem dos filósofos, Sim. né? Uhum. Para nós foi um retorno, um ressignificado e uma revalidação do nosso trabalho, que era muito intuitivo por nós duas. Só que acontece que a gente fala, terapia é cuidar de alguém. Psicoterapia é cuidar da mente de alguém. Fisioterapia é cuidar do corpo de alguém. Sim. Então, o nosso é uma imagenterapia, né? Né? Uma forma de ver o outro, uma pessoa-terapia, o que você quiser chamar. Porque a gente não vai se envolver com o problema dela. A gente vai aprender como reage a ela, capacitar essa percepção em nós para poder trabalhar com ela. Eu vou dar exemplo, né? Porque a gente gosta de dar um pouquinho de aula. Mais fácil, né? mais fácil Claro, sempre. com certeza, por Né, favor. gente? Né, gente? Esclarecer é melhor. Vamos falar da Lelê. Sim. Olhar pra carinha dela, né? Ainda que vocês já estão acostumados aqui, né? Nesse podcast. Né? Que a gente tá sentindo importante esse podcast, né? A gente não tem como não sorrir. Ela é uma pessoa que traz sorriso Sim. o tempo todo. É uma pessoa que tem dinamismo, que ela tem movimento. Ela é como um balãozinho de gás hélio, né? Pra lá e pra cá, pra lá e pra Não cá. para né? quieta. Não para quieta, né? Essa reação é minha, é da Tati, né? É de qualquer pessoa que esteja acompanhando e que já, né, a conheça ou a veja pela primeira vez. A gente não acha que a Lelê vai ser séria, vai ser brava. A gente não tem a percepção de brava da Lelê. Nem tímida, né? Jamais. Nem tímida. Nem tímida. É. Acontece que, já sei disso, mestra, se a gente já reagiu, né, dessa forma com ela, e eu vou dizer assim, então, mas eu vou entregar uma cartela para ela, que são cores cálidas, são cores frias e cores opacas. Discreta, suave, comportada. Aí a gente começa a pensar, peraí, eu fiz o teste e deu essa cartela, mas ela não é assim, tem alguma coisa errada. Porque se eu colocar em você cores que são cálidas, cores que são frias, como a mestra falou, delicadas, que trazem distanciamento de alguma forma, mesmo educadamente. É quase, a gente tem que ponderar, a gente tem que tomar cuidado para acessar aquela pessoa, porque tem uma delicadeza, tem um controle, e que não é acessível. A gente não se diverte, a gente Isso. cuida daquela Não pessoa. interage com ela, né? É. A gente protege. É como um sofá branco. Você não A vai gente sentar cobre porque a gente vai ele. falar, ai meu Deus, vai sujar, né? Então a gente cobre. Eu não sei porque que tem sofá branco em casa, né? Mas tudo bem, né? Eu não poderia ter porque ia sujar. E aí, pô, eu começo a raciocinar. Peraí, essa cartela cálida, essa cartela não representa a identidade dela. Ah, mas às vezes é o que ela precisa. Precisa pra quê? Pra se sabotar? Pra perder a sua essência? Não. A sua cartela vai ser como você, viva, dinâmica, né? Expansiva, fresh. Porque a cor é emoção. É quem você é. E é isso. Vamos pensar numa, né, pessoa famosa? Vamos pegar a Meryl Streep, né? Podemos falar dela aqui, né? Não Podemos. Não estamos citando ninguém, né? Mais próximo, tá lá longe. Ela liga de Hollywood pra mim pra reclamar, vou adorar, né? Tá tudo bem. A gente imagina... Ai, eu já queria outra celebridade conhecida. Eu ia falar, mas eu pensei 2 vezes, gente, porque eu não sabia se podia, né, mesmo? Aí eu olho pra ela pedindo a aprovação dela, ó. Que Porque você... porque ela é a pessoa mais, ela é a terra, né? Eu sou o ar, então a gente sabe que Ah, eu queria. O que você acha, Rafa? Ah, posso chamar uma aqui? pode, por favor. Posso mesmo? Deve. Pode. Juliana Paz. Juliana Paz, vamos pensar. Essa mulher é uma mulher poderosa. Ela faz a Gabriela, a mulher brejeira, sedutora, Isso. glamurosa dentro do perfil dela. Ou ela faz bolo, né? Ou ela é Mas mesmo fazendo bolo, a gente quer fazer bolo Quer também. fazer não bolo quer? também. A gente quer ser um pouquinho Juliana Paz. Sim. Sim, ela botava aquelas correntes, ela fez também aquela perigosa lá, né, da novela, não vamos citar nomes, né? E aí, o que eu imagino? Vou dar uma cartela para ela, elegante, de perfil reto, de uma pessoa contida, porém, né, com muita luminosidade? Talvez não represente. Eu preciso dar o quê? Glamour, eu preciso dar poder para aquela mulher. Ela é poderosa. Ela é poderosa. E aí você começa a pensar, que tonalidade, olha como a gente dá uma volta ao contrário, a gente Sim. não entra por cartela, Não, né, mestra? Não. Que cartela que tem, ou que tonalidades que tem uma característica de sofisticação e, ao mesmo tempo, envolvimento, calor. É uma cartela de outono. Sim. Então, a gente já entendeu que ela se representa muito bem nessas cores. Ponto. Só que aí, né, mestra, não dá para pegar a cartela e falar assim, ó, é o seu outono. Como é que ela vai se apropriar desse outono? Como é que ela vai usar esse outono? Aí que entra a parte das linhas. E outra coisa, a gente ali pegou aquelas cores, aquela cartela, e isso é coletivo. Isso é um estudo de todas as cores, a gente fracionou e falou, ó, aqui tem um recorte que tem essa representação.
Como indivíduo, a gente ainda não chegou na nossa essência. Sim. Porque a gente vai entender a nossa cartela e escolher dali o que nos representa. Então, essa cor é interessante, essa cor eu gosto, essa cor me faz bem. Isso aqui não tem nada a ver comigo. A gente vai fazer essa seleção. Então, não quer dizer que a gente vai ser literal e tem que usar tudo que está na cartela. É isso. Porque aí a gente está usando o coletivo, a gente está se encaixando na cartela e não E tornando não a cartela trazendo- nossa. Não se apropriando Não se disso, apropriando né? Trazendo- dela. E muitas vezes a gente até em sala de aula brinca com os alunos que antes da gente falar das cartelas, a gente traz adjetivos para as cores. As cores frias, as cores quentes, as cores vibrantes, as cores opacas. E a gente pede para as pessoas escolherem dentre esses adjetivos o que mais as representa. E muitas vezes a gente já entende ali a cartela. A Sim. pessoa mesmo sabe dizer o que a Foi o que aconteceu representa. com você, Pelo inclusive, comportamento, sim. Pelo comportamento. Você falou, me deram uma cartela, mas eu não posso ser essa, eu só posso ser essa. Sim. E é isso que E eu tô falando. apesar de gostar das cores, mas não... Não Mas tem não a é. ver, né? não tem a ver. Talvez você possa usá-las estrategicamente, Sim, com inclusive, né? certeza. Vamos fazer jabá, Porque a gente pode vamos fazer tudo. merchan, Lógico. né? Vamos dar um curso a partir da semana que vem, né? Sobre a estratégia, o curso que você vai Estratégia fazer. de imagem. Que aí sim, você fala assim, tá bom, eu preciso de uma cor que me traga mais tranquilidade. A minha cartela é muito efusiante, mas eu tenho um trabalho. E esse trabalho, ele precisa ser mais light, né? Ele precisa estar mais contido. Uhum. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma cor dentro do que te favorece, que mais se aproxima com essa nomenclatura de adjetivos. Sim. Então, assim, eu preciso ficar um pouco mais delicada. Dentro da nossa cartela, porque nós somos primaveras, né, baby? Sim. Dentro da nossa cartela, a gente tem o lilás. Né? O lilás seria mais ou menos, né, a sensação que dá aquela cor da cadeira, que o pessoal não tá vendo, mas a gente tá. É. Né? Que tem um amarelado, né? Sim. Ele entra com esse roxinho meio amarelado. Então tá, então você vai se apropriar dele, ele vai trazer o que é cálido, o que é mais delicado, mas ainda assim ele tá te emocionando. E você vai complementar com o seu estilo, com quem você é. Então sempre a gente pode trazer a cartela de alguma maneira. A gente não vai ser nunca clichê de usar a cartela ao pé da letra, Sim. mas também a gente sabe se apropriar de cores que não estão ali favorecidas para a intenção de imagem, que é a Sim. estratégia. Sim. E aí a gente vai trabalhar o nosso melhor conceito, que é a Gestalt. E Que eu organizar. queria entrar nessa parte. Que é Eu organizar esse todo como uma importância. Sim. Porque a gente também gosta muito de trazer, principalmente em workshop, em palestras, que são coisas mais rápidas, a gente pega a mesma peça de roupa e veste em pessoas diferentes. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa energia, o nosso comportamento dá um caimento diferente para aquela peça. Então não adianta a gente trazer como regra Não. que um blazer vai deixar você séria. A pessoa que não é séria, ela só vai mostrar que ela está com uma intenção realmente mais alinhada naquele momento, mais contida. Mas ela continua sendo divertida. O Sim. blazer não vai deixar ninguém fantasiado, não vai esconder Não é ninguém. regra que o blazer traz credibilidade. Não, Não. não. Porque aí, ó, Tudo Hashtag depende. Mas só falando nessa questão da cartela, antes da gente entrar nessa questão da Gestalt, e uma coisa que é muito legal que vocês sempre falam, que cada pessoa, ela se apropria da cartela de um jeito único e individual, né? Sim. Tanto que nós duas somos primaveras E nos cada uma apropriamos diferentes. se claro. apropria Não de que eu um- não usaria essa de um blusa jeito- hoje, né? Lógico. Também, né? Claro. Né? de um jeito diferente. Mas abrir porque- já ia abrir mais a Com blusa, tem mais certeza, colares, tem com outra certeza. composição. Ia ter 30 quilos Enfeite ouro. de Natal. Christmas tree, É. quanto mais bolinha pendurada, melhor, Sim. né? Não, Lele, e outra coisa que é super importante da gente falar é, a gente não faz cartela só por comportamento. A gente Importante. parte do comportamento para a gente olhar para o indivíduo, mas Sim. a gente vai fazer sim análise técnica para validar aquela percepção que a gente teve. Até porque nem sempre o comportamento e a cartela eles vão estar totalmente alinhados. Sim. Mas a individualidade precisa dessa mistura. Então, não é uma cartela comportamental só que a gente faz. A gente traz o lado científico para nós, o embasamento técnico, ele é necessário. Mas a gente parte sempre do indivíduo, Sim. do gestalt, do todo. E aí a gente vai entender o que o ajudou a chegar nesse gestalt. Quais Exato. são esses elementos de individualidade. Porque a gente ouve falar muito isso. Ah, então tá bom. Então você só vai olhar pra mim e vai falar minha cartela pelo meu comportamento. Não é assim. Não é tem que assim. fazer a parte técnica, A tem gente que passar faz os também. tecidos, Isso. que é uma ferramenta que vai ajudar. É igual a gente tava até falando da Laís. Sim. Da Laís, da Rede Vida. Laís trabalha lá, jornalista lá na Rede Vida. E aí eu falei, bati o olho, pensei, nossa, dela deve ser inverno. Olha que erro, né? Porque como é importante a parte técnica também. Sim. Eu olhei e falei, acho que ela é inverno.
por conta do comportamento, mas por isso que o trabalho é muito individual. Muito. E aí, quando vocês foram testar, e aí vocês chegaram lá pra fazer o teste, até conversando com ela, não, o vizinho hoje, ele não quer deixar eu gravar. Ele combinou com a gente, não foi? Foi. Ele ligou e falou assim, hoje eu vou atrapalhar. Mas tudo bem, não atrapalha não. A gente vai com... né? Junto. Enfim, posso. Então, vai, continuando. E aí vocês chegaram, né, conheceram a Laís, fizeram todo aquele com bate-papo, aquele estudo com ela, e aí testaram e viram que ela era um outono, que é o que a gente tem aqui a Tati como Sim. exemplo, né? Sim. E o que a Tati está colocando é uma das coisas mais importantes para nós, gente. Quando a gente fala sobre comportamento, a teoria não é pautada só em comportamento. Porque nós não somos só comportamento, nós somos Sim. estética. E a gente não fecha os olhos, oi vizinho. A gente não fecha os olhos para estética. Então, o que é importante? Quando as pessoas perguntam assim... Ai, vocês duas têm uma facilidade, né? Para ver cartela, assim, por foto. Não é facilidade. Isso é estudo. Não é um achismo, não é uma intuição, não vem de além, né? Não vem do... Ninguém sopra pra gente não vem a de Odin, cartela. né? Não vem de Não vem, Odin. ninguém sopra, não tem vozinha aqui, não. O que acontece é que, imediatamente, a primeira coisa que a gente reage ao outro é pensar naquela cor que vai trazer para ela uma harmonia e não um obstáculo, que cria essa harmonia. Quando a gente pensa nisso, aí eu vou voltar até um pouquinho na Meryl Streep, A gente Né? não continuou. porque eu não perco fio da minha... É verdade. eu fico lá com a aberta. Quando a gente fala dela, essa mulher, ela não é igual a você. Ela não é expansiva. Ela consegue fazer um filme até como Mamma Mia, não consegue? Mas que a gente ainda fica um pouco chocada. Fala, Sim. nossa, como que ela conseguiu fazer esse papel? Pular na cama, assim, Né? abrindo a perna, né? De macacão, Sim. assim. A gente acha um pouco A gente- fora do contexto dela, Ela demorou a me convencer. Eu confesso que eu ficava pensando nela É que a gente sabe cabelo que ela é comprido. muito boa. Isso, mas e a ela é muito gente- sofisticada, ela tem uma certa delicadeza. Ela é fina, vai. É Ela é isso, fina, uma mulher refinada. fina. Eu acho que essa é a palavra. E aí a gente pega o Diabo Veste Prado, né? Aí pronto. Não tem como a gente negar que ela tá no melhor papel da vida dela e talvez muito confortável, e não sei se ela pensa assim, mas pelo menos nós que reagimos a ela assim, porque ela tá usando uma cartela que tem essa calidez, que tem essa delicadeza, mas ela também se apropriou das cores escuras que tem na cartela e das linhas retas. Porque ela é uma mulher forte Forte, também. a gente Né? tem um poder dominante, né? Isso, esse refinamento não quer dizer que é frágil. Porque a Isso. gente tem uma composição muito única. E ela traz essa mistura de maneira incrível. Incrível. Então, nesse viés, a gente fala, tá bom, ela combina muito bem, a atriz ou a personagem que ela faz, com a cartela de verão. E o comportamento dela favorece. Já nesse filme do Diabo Veste Prada, é um filme que favorecia esse comportamento que a gente já vê na própria atriz. Sim. Então, é que a gente fala, ela vai gastar menos energia. E a estética criada para ela tem muito a ver com o que o papel quer intencionar. Quando a gente pega ela no papel de uma freira que ela fez, ela também consegue. Ela entrou no uniforme ali, né? Que ela defende as crianças e tal. E aí ela entra naquele papel e ela traz a dor, ela consegue trazer tudo isso. Porque ela não precisa ser expansiva, porque expansiva é demais para ela. Então a gente já começa a entender que quando eu jogar um laranja na Meryl Streep, eu vou ver o laranja. E quando eu jogar um sim. laranja em você, eu vou ver você. Agora, se eu jogar um rosinha pálido nela, eu vou ver ela. E se eu jogar a rosinha, a gente vai ver só rosinha na Lele Alves. Então, o primeiro nosso exercício mental sobre cor está assim. Às vezes, a gente até se choca um pouco, né? Lá vai fogo no parquinho. Bora! Que algumas cartelas que são dadas, inclusive para pessoas famosas, né? Que fazem o teste, às vezes até real, ou pessoas até que foram supostamente colocadas ali como uma ideia de exercício e tal, ou as nossas próprias alunas, né? E falar assim, essa aqui seria tal cartela. A gente tem vontade de falar assim, peraí, essa é a última cartela que ela seria. Mas porque é muito, muito baseado na estética, nos perfis que são meio prontos, caricatos. isso. Porque a gente, na década de 80, com Carol Jackson, que quis massificar esse conceito, ela trouxe esse padrão pronto. Trouxe. Então, o que é uma estética de outono? O que é uma estética de inverno? Para a pessoa auto-aplicar. Então, ela precisava trazer esse perfil pronto. Sim. E a gente ainda está preso nisso, de achar que, imagina, não tem como ser As por essa pessoas estética. que têm uma pele clarinha, um cabelo escuro, só podem ser cartelas escuras. Até porque não existe cartelas escuras. As cartelas têm todos os tons. Né? Todas as cartelas, mesmo nas metodologias que trabalham a divisão por profundidade, claro e escuro, todas as cartelas têm claro e escuro. Sim. E é simbiótico, a gente não consegue separar isso. Então, separar uma cor escura de uma cor
clara, para nós, tem a ver com a intenção, Sim. com a personalidade, com o momento, a ocasião. Mas aí, juntando todo esse quebra-cabeça, né, mestra? Pensar sobre perfis, para nós, a primeira reação é a cor. Então, não dá para a gente simplesmente trabalhar comportamento. Porque se eu pensar só no comportamento, eu vou dar cartelas, talvez, que a representem, mas não a harmonizem. Uhum. E isso é perigoso. Porque ela está se sabotando o tempo todo. Então, tá bom. A primavera que você é diferente da primavera que eu sou. Só que a gente não precisa de sobrenome. Eu preciso do seu nome. Você é uma primavera Lelê. Eu sou uma primavera Adri. Sim. Né? E é assim que funciona. Porque quando a gente tenta colocar você numa primavera clara e eu numa quente, eu vou ficar limitada a alguns tons, você a outros. Só que nós duas não vamos poder usar os luminosos, que são bem, né, Vibrantes, divertidos. E a gente é expansivos. assim. E tem dias que a gente precisa, tipo hoje, né, amores? Sim. Né? A gente precisa Exatamente. disso. É estratégico. Então, isso nos preocupa. Quando você fez a primeira pergunta, o que a cor tem a ver no poder da imagem, a gente diz assim, tudo é o ponto de partida. Por isso que a gente ensina técnica primeiro. Como identificar uma cartela, como entender essa cartela e depois a aplicabilidade dessa cartela naquele ser humano. Porque aquele ser humano é único. Aquele ser humano, ele se relaciona com o mundo à maneira dele. Ele se relaciona com ele mesmo. Só ele pode determinar. As nossas escolhas são pessoais. Se você tem um guia, facilita. Porque você vai gastar menos energia. Sim. Mas o que a gente não pode é fazer com que aquela pessoa fique presa somente a uma nomenclatura. Sim. Somente a algo único. E isso é um trabalho muito difícil da nossa docência. Mas a gente não desiste, né, mestra? Jamais, jamais. E se a gente for pensar também, a gente tem muitas pessoas que recebem cartelada, que a gente brinca, né? Que gostando ou não, tem que engolir aquela cartela. Não usa nunca na vida, nem sabe qual Nem é a sabe. cartela, porque engavetou. Sim. Verdade, né? E as cores, na Mas tem verdade, várias. tem várias, tem várias. Abafa. Tem várias. Quer que eu cite? Não, não precisa, né, mestra? E se a gente for pensar, as cores fazem parte da nossa fisiologia. Sim. Sim. A gente nasceu com elas, a composição dessas cores está em nós do primeiro dia de vida até o último. Então, a gente aprendeu a se ver, a gente aprendeu a sentir, a se perceber nessa vibração. Não dá para uma pessoa de fora achar que não tem conexão nenhuma, ou que é só estético, ou que um tecido vai dizer se está certo ou está errado. Não. Tem que ter essa composição, tem que ter esse gestalt. Esse gestalt. Gestalt, bora. Ó, até aproveitando... Vamos falar um pouco de Gestalt, Vou porque falar. Tem gente que não sabe o que E vou que falar e vou começar falando fogo no parquinho, né? Vamos, É vamos! igual o casal, é. né? Ô, Vi, Eu você sou tem isso. que colocar Eu uns foguinhos. Toda vez que você fala por fogo no favor. parquinho, uns foguinhos. tchá, eu quero que tenha aquela explosãozinha assim. Tchá. Mas sabe por quê, gente? Porque tem tantos paradigmas colocados, tem tanta coisa colocada e que muitos falam que a gente fala e não é. Hoje a gente está aqui, inclusive, para revelar, né, Sim. a identidade de um consultor quando ele é humanizado e quando ele realmente sabe o que está fazendo. Exemplo de Gestalt. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha o todo. Então, o conceito de Gestalt quer dizer que aquele todo não é feito pela soma exata das partes. Não. Ele é um conceito representativo, reativo. A gente reagiu a ela sem saber as nomenclaturas, os Sim, rótulos. sim. A gente não sabe o estilo que ela tem, a cartela que Nada. ela tem para achar a percepção. É pegar o paralelo que a gente estava fazendo aqui entre a Lily Alves e a Meryl Streep, né? Duas grandes Nossa, celebridades. que Né, é isso? gente? Para com isso! Nada. A gente já pediu autógrafo quando foi embora, né, mestre? Total. Mas assim, fazendo essa analogia, a gente percebe que imediatamente a Lelê tá pronta pro sim. Tá pronta pra conversar com a Sim. gente. A Meryl Streep tá pronta pro não, né? Do tipo, vai fazer aquele análise, né? De Diabo vai chorar. Prada, né? Vai colocar o óculos, vai baixar e falar... Oi, falou comigo? Mais ou menos isso. Não, é a pessoa que já tá olhando pro lado, né? Se tem que responder alguma coisa, ela já tá assim, olhando pra... Não me chama, não fala comigo. né? Porque ela não é a pessoa do sim, do acessibilidade. E esse é um ponto Gestalt. Então, eu já entendi que tudo que vai compor aquela pessoa não vai ser expansivo. Ele vai ser muito mais introspectivo. Claro que a gente pode usar uma intenção de imagem deixando ela menos introvertida. Mas isso é intenção. Isso. Se a gente exagera, aí a gente criou um personagem e a gente criou um ruído de imagem. E aí Sim. tira a essência da pessoa. Ela não vai saber ser por muito tempo. Até porque a gente sempre vai estar olhando a pessoa do macro pro micro. Sim. A gente não conhece, a gente não falou com a Não. pessoa, mas a gente está reagindo a como ela escolheu se apresentar para o mundo.
Exatamente. Uma cor muito chamativa, acessórios muito extravagantes, é uma pessoa impactante, que quer ser percebida. E a gente vai reagir a ela de uma maneira mais impactante. Sim. E de repente ela não gosta, ela não quer. E Ela tem um limite para isso, né? E quem deu Exatamente. essa medida foi ela mesma. Sim. E saber dar essa medida de verdade evita que a gente seja julgado, Julgado, será exatamente. avaliado. Porque quando tudo faz sentido, a gente pode não gostar, mas a gente acha que tá certo, Que sentiu, né? né? Quem nunca olhou para uma pessoa e falou, eu não usaria essa roupa, mas nela ficou bom. Sim, verdade. É isso, faz a gente sentido. não gosta, mas a gente valida. Sim. É. Quando não tá legal, quando tá forçado, a gente vai criticar. A gente vai, quem que ela acha que é com aquela roupa? Olha como é diferente, Porque né? é diferente. É isso. E aí a E gente se começa... faz sentido? Faz sentido. E aí é muito importante entender que esse conceito da Gestalt não foi uma coisa inventada por nós. Não, A não. gente entendeu esse conceito tanto da psicologia quanto da própria questão das artes, né? Que é o todo. Se a gente vai falar da Gestalt de um pintor, né, como Monet, a gente vai falar que ele era mais delicado, ele era mais sublime, né? Ele trazia uma essência leve, delicada, mas muito precisa, muito contida. Uhum. Já Picasso, né, era colorido, era primário, né, as cores divertidas. Então a gente fala de Gestalt de pessoas de alguma maneira. E na consultoria para nós a Gestalt foi a ferramenta mais importante, né? E ela foi, eu diria, melhor ainda deduzida por nós duas. Não é uma coisa que a gente tipo, vou pegar esse conceito e vou aplicar, né? Não. A gente quando entendeu que era o todo mais importante do que a soma das partes, a gente começou a falar, mas existe um conceito pronto, que quer dizer da palavra germânica, né? Gestalt, que vem da palavra forma, é uma figura. E Sim. nós somos o quê? Uma figura de nós mesmos. Todo, né? É um todo. Então, assim, pensar, puxa, a Meryl Streep, a gente pensou, ela é mais delicada. Mas aí, vamos trabalhar só estratégia de imagem, só intenção? Vamos. Então, vamos colocar laranja nela, porque laranja é uma cor entusiasmada, é uma cor feliz. Coloquei. E ela falou, tá bom, só fazer isso. Só que aí, ó, a gente passou de um limite, porque ela não sustenta esse laranja. As pessoas vão falar com ela, as pessoas vão trazer uma proximidade que ela não vai se sentir bem e vai acontecer um processo ao contrário também. Estão falando que tem 50 minutos, entregamos. gente. Aquele do bigode ali tá vetando a gente, é pra gente ir embora. A Pode gente quer ficar conversar mais? é. Pode ficar mais, Pode, Ale? vambora. É só o seu trabalho, né? É só a plaquinha. A gente tá brincando, né? Que a gente não quer ir embora nunca mais daqui. Mas aí a gente pensa assim, puxa, então tá bom. Laranja não é uma coisa que vai favorecê-la, porque as pessoas vão se aproximar, vão até tocar nela, e ela não tá acostumada. Vai passar de um limite. A Gestalt dela não suporta esse limite. Então, o que a gente faz como estratégia de imagem? A gente traz uma cor mais feliz, uma cor entusiasmada, dentro do que funciona para ela, mas o segredo tá na concepção, na montagem da figura, né, mestra? E até no tipo de tecido, na modelagem, o quanto de pele tem a mostra, nos adornos que ela coloca. A composição do todo é Sim. muito mais importante do que só a cor, Exatamente. do que só um Do elemento. que só um elemento. Porque senão a gente, com o laranja ia trazer essa acessibilidade, essa proximidade. Sim. E ela não vai dar esse retorno de acessibilidade Ela para não as rende, pessoas. né? E aí a interpretação que a gente tem é o que eu vi, o que eu deduzi, Sim. não bate com a resposta que eu tive. E aí vem o Opa. julgamento. Aí vem o julgamento, por quê? Porque ela não entregou o que ela prometeu, Exatamente. né? Porque ela não gostou de mim? Ela me achou antipática? Aí a gente começa a fazer o julgamento, que a gente julgamento. traz para nossa verdade. A gente preenche essa lacuna. É isso. E aí, esse conceito de Gestalt, a gente leva, inclusive, para a parte técnica. Sim. Veja, como é que eu posso analisar que uma cor tem uma reação com uma pessoa se eu estou usando um conjunto de lenços coloridos? Todos juntos, estampados. Todo mundo fala, você critica material. Não critica o material de ninguém. Cada um usa a Usa o que ferramenta quiser. que acha melhor, que lhe convém, né? Até bíblico, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu digo, um profissional que trabalha com cor, né? Que é voltado para a cor, que entende e que estuda, porque a mestra e eu acho que a gente passa, dentro das 24 horas do nosso dia, tirando filhos, né, casa e etc., a gente passa muito tempo estudando. A gente pega reportagens que saem, trechos de livro, a gente tem WhatsApps longos, né? A gente brinca, podcast no ar, né? Sim, A gente a gente entende. fala, senta que vem podcast, senta porque é onde a gente está trocando esses insights que a gente teve a partir de embasamento técnico, porque a gente foi buscar, né, os grandes mestres das cores, a gente foi buscar conceito para validar o que a gente está falando.
principalmente como docentes, Isso. a gente não pode pôr a nossa opinião. Não. A gente não Nossa, pode formar com certeza. consultores com a Baseadas nossa... nas nossas baseado verdades. na não. verdade, é. E dizer que assim, é minha metodologia. Nunca. Isso é impor a nossa opinião e achar que tá certo. Não, a gente vai validar de alguma forma. Né? Isso. O Gestalt aconteceu muito dessa forma. Foi. A gente foi conversando e, de repente, assim, eureka. Fez eu falei, é um conceito de um encaixou. todo. Aí eu falei, tá, tem um conceito de um todo que fala na arte. E ela já falou isso, né? E aí a gente começou a lembrar de vários autores que já usavam É isso. esse termo para as artes, porque a consultoria veio das artes. Parte de elementos de É. design, de cores, vem todas das artes. A moda, né, Sim. se apropriou dessa fatia. Por isso que a gente também critica a questão de formatos de corpo. A gente sabe que é um guia. Mas que essa proporção áurea já vem dos gregos. É. Já existe, então tem que saber esse estudo. E para nós não é fácil, porque a gente estuda várias áreas, é multidisciplinar. É física, é química. Parece aquela música do Alejandro, né? Lá, Emílio, né? Você lá, né? Bailando. Parece essa música. Para quebrar um pouco né, da seriedade do podcast aqui. Mas, A olha, gente tá quase com um batuque aqui em cima. então, é. por isso, vamos entrar no clima, né, mestra? Mas o que a gente tá falando em relação à Gestalt é isso. Se eu pegar um lenço, que a Gestalt do lenço, ela é divertida, ela é ritmada, e mestra, por favor, explica por que a gente chama de ritmo um lenço estampado. Estampa é uma mistura de linhas e cores. E que a gente vai ter as linhas ali compondo uma repetição que vai ter um ritmo. Se forem linhas retas repetidas, ela tem uma toada sempre igual, padronizada, o vizinho tá te compassada. ajudando. Assim, Tá. É, se vai a no gente ritmo. tem uma linha curva, a gente tem uma fluidez, a gente não sabe para onde vai. É uma coisa muito livre, muito adaptável. A gente reage a isso. Por isso que a gente acha que um tie-dye é uma coisa meio brisada e um xadrez é uma coisa mais formal. Sim. A gente tem essa percepção pela composição das linhas. Sim. Então, se a gente vai fazer o teste com um tecido estampado, será que aquele ritmo representa a pessoa? Será que de repente eu não estou me baseando nisso para ver se ficou bom ou ruim? Sim. Até porque a primeira palavra que a gente falou foi: oi, eu sou a cor, eu sou emoção e venho É. primeiro. Mas oi, eu sou a linha e sou eu que prevaleço. Sim. Então, o que uma estampa tem? Linhas. As eu vou me linhas- emocionar com as cores, mas são as linhas. E elas... As linhas sempre vão conduzir o olhar do observador. Sempre. Então, se a pessoa tá com um lenço todo estampado, o nosso olho, o nosso cérebro Vai vai pra ficar estampa. ali perdido, ó, Sim, tentando sim. ler a estampa Vai e a pra cor fica estampa. secundário. É, não vira, né? A gente tirou a o principal efeito... ferramenta Isso, e a gente pra tirou descobrir. a nossa reação emocional da cor, que é o impacto, que é o primeiro momento, e a gente tornou ela racional. Isso. Racional é julgamento, é percepção. É percepção. Aí eu tô pondo a minha análise sobre É a cor. isso. Que E é o não que a mais gente reação volta por- desde o começo. Isso. É isso. Então, veja, as pessoas falam, você critica material. Não, não criticamos nem expansão de cartela, nem tonalidades de cartelas, tipos de tecido. O que a gente fala é que para a gente chegar no resultado que a gente quer como consultor, trazendo o indivíduo como uma pessoa mais importante ou protagonista, né, da Sim, vida sim. dele, é fazer testes com lenços sólidos, com as cores extremamente fidedignas às dimensões que a gente está buscando. Temperatura e depois intensidade. A profundidade é um trabalho posterior, né? É o comportamento, a individualidade da cartela. Então a gente faz esse estudo. Por isso que eu falo, se eu pegar, né, dá licença aqui, um celular que tá listradinho, eu não sei identificar uma característica dele. Eu vou dizer assim, é divertidinho, né? Tava assim coloridinho. Mas eu tô conseguindo fazer uma analogia direta? Não, eu tô fazendo muito massificada. A gente E- pode pegar a mesma composição de cores aqui nas linhas e colocar num floral. E eu já Sim. vou achar que vai ser delicado, não vai ser Sim. divertido. Olha como isso Mudei. é importante. Porque as linhas mudaram a percepção que a gente tem. Exato. É isso. Mas se a gente pega um celular que tenha uma cor, né? Tô dando um exemplo aqui da capinha. Uma cor sólida, eu vou ter uma reação imediata àquilo. E aquilo já vai me transportar para um Sim. universo reativo. E aí eu vou ver onde o contexto é inserido. E aí eu vejo um celular com uma capinha roxa. Eu falo, nossa, aquela pessoa é poderosa, né? Ela tem uma capinha roxa. Aqui ainda temos duas cores, né, mestra? Mas a Sim. gente já tem uma sensação bem mais diferente, porque não tem linha. É. E outro ponto, para Verdade. o consultor, o profissional, ele pode estar muito bem treinado, saber muito bem o que observar. Mas o mais importante é o cliente perceber. O cliente não está com o olhar treinado. É o Pra consultor ele- fazer o cliente perceber Isso, porque o que senão, realmente senão alguém está impondo para ele. É isso. Então eu tô te dizendo, ó, isso aqui fica mais bonito em você. Mas será que você se viu desse jeito? Será que você se percebeu? Fez sentido? Fez sentir alguma coisa? Quanto mais difícil for para o cliente perceber, menos ele Menos. vai levar para frente aquela isso. cartela. Ele não compra aquilo.
Ele engaveta. Porque assim, essa cor ficou bonita pra você. Você achou? Achei, tá bom. Bonito é a opinião de cada um. A gente pode discutir, falar, eu não gostei tanto. Você acha que ficou boa aquela blusa pra ela? Acho que não, né? Não sei. Não, eu não sei. Isso opinião pessoal. Agora, é gosto. se a gente falar, aquela blusa tem uma cor que a representa, o modelo a favorece, né? A gente cria uma harmonia, a gente se conecta com a pessoa. Então, eu não tô dando opinião. Eu tô fazendo uma análise Exato. e tô entregando uma técnica. E ela vai entender que quando ela usa esse tipo de roupa, aquilo funciona. Se a gente pegar um exemplo bobo, né, mestra? Falamos do xadrez e do tie-dye. Vamos agora colocar eles dentro de um contexto, como dizia Jung. Vamos colocar um blazer de tie-dye e uma camiseta dessas malhas podrinhas que falam xadrez. Peraí, já perdeu, né? A gente acha que esse blazer de tie-dye, ele tá de tie-dye, mas porque ele é tendência, mas é uma mulher mais elegante, contemporânea, sofisticada, artística. Talvez uma arquiteta que vai usar esse blazer. Isso, mas a gente já criou um contexto muito diferente, mais alinhado. Isso. A camiseta xadrez, a gente vai pensar, talvez seja um skatista. Isso, alternativo, talvez, né? Sim, vai fazer uma que é meio criativo até, de repente, mas é muito lifestyle, né? Porque a gente reage ao Gestalt. É isso, então não adianta falar que a estampa trouxe alguma coisa, a cor trouxe alguma coisa, é isso. É tão difícil para nós, como docentes, sair desse padrão e tentar ensinar um conceito às avessas, né, mestre? Invertido. Porque se eu falar assim, tá bom, tie-dye traz fluidez, xadrez seriedade, ok? Sabemos. Tá bom, só que o tie-dye que ela tá usando vai ser um de tons mais escuros, eles vão diluir. Vermelho e preto. Isso. Opa! Já mudou, porque a cor trouxe uma outra sensação. Porém, tá num blazer. Ok, trouxe uma nova sensação. Porém, tá num tecido, mestra, né? Mais de alfaiataria, mais rígido, né? Um crepe de seda, uma coisa assim. Já vem de outra forma. Olha quanta coisa. Então, assim, qual que é a essência de um consultor de imagem? Os 5, ou melhor, 4, né? Elementos de design. Falamos juntas. Que são as linhas, são as cores, que são as texturas. Sim. E as estampas, as padronagens. E a gente nem cita a forma, porque, na verdade, para nós, a forma é um conjunto, né? Isso. Das linhas. É a composição. E quando a gente fala com o consultor, a gente dá uma aula inteirinha, né? Dentro dos cursos de consultoria, só sobre a vestimenta. E a gente começa explicando esses elementos de design que precisam ter numa roupa, que seria um zíper, um bolso e tal. Só que a consultoria, ela se apropria dos 4 básicos para que a gente possa construir uma pessoa. Você tem uma linha, você tem uma cor, você tem uma textura sua, que é uma sensação de calor, né, ou de introspecção, e você tem uma estampa, você tem um ritmo. Isso é comportamental. Ao mesmo tempo, a gente vem traduzir para roupa. Às vezes eu preciso de uma roupa que equilibre, só que sem fugir da minha essência, e às vezes eu preciso uma que enfatize. Depende da intenção que a gente quer passar. Exatamente. E como a consultoria traz para nós uma autonomia de escolha. Porque a gente sempre escolhe pelo que a gente acha mais bonito. E a gente compra roupa, na verdade, comprando um desejo, uma possibilidade, algo que a gente não tem. Então, se a gente olha para um vestido, de repente, imagina que eu vou entrar na Farm e vou comprar um vestido todo floral estampado de hibisco. Zero sentido na minha vida. Não, mas eu nem consigo te imaginar. Não exatamente. Não faz sentido pra mim. Mas não faz sentido pra ela. Lindo, mas de repente na minha cabeça é assim, mas eu preciso ter uma roupa pra ir pra praia. Porque todo mundo vai usar um floral de hibisco na praia, que é divertido. Sim, porque tá na lembra tendência, porque entrou é na tendência. Então eu tô comprando essa projeção de um desejo que eu tenho de ser. E aí eu tô projetando isso na roupa, e a roupa é bonita, então eu vou vestir e eu vou ficar frustrada, porque aquilo não vai ter o resultado que eu tô esperando. Sim. Porque no fundo ela queria escolher uma folhagem mais escura, tem a ver com o momento, com a questão da flor ou da planta, tem. Mas não exatamente passando dos limites, né? Ultrapassando os limites seriam nossos. Então, é difícil explicar isso. E entender de pessoas, não dá pra gente fazer uma consultoria se a gente não trabalhar comportamento humano. Exato. E a gente bate, por isso que você fala que é moda e comportamento, porque é isso, o que você tá trazendo é o quê? Como usar, da que maneira que usar, só que depende de cada um. Depende de cada um. É isso. Por isso que aqui a gente traz sempre o autoconhecimento, trabalhar a autoestima, despertar a melhor versão. É isso. Porque aí você entende quem você é,
O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer mostrar pro mundo, o que você não quer, qual a sua intenção, qual não é a sua intenção. E para nós, o mais importante, né, fechando esse ciclo de Gestalt, é mais importante que, assim, muitos dos nossos clientes, que hoje a gente não trabalha tanto a consultoria individual feminina, né, mais masculina e corporativa, a gente passa para vocês, que são nossas alunas. Mas a gente sabe que é uma sociedade ainda carente. É uma sociedade que precisa de validação, né, mestra? Que precisa da aprovação alheia. Então, ela pega lá 2 blazers, vamos, né, dizer um tie-dye, um xadrez, e ela fala, qual eu levo? Eu tô em dúvida. Ela quer transferir para o outro a responsabilidade. E tem muita consultora que opina. E quando a gente tá falando, dá lista de compra. opina, né? E aí tá dizendo o quê? O que ela acha que todo mundo tem que ter. As listas prontas. Sim. Todo mundo tem que ter uma camisa branca, todo mundo tem que ter um vestido tubinho preto. E lascou, né? Pra nós. Individualidade. Eu não tenho tubinho preto. Eu também não tenho Eu tubinho também preto. Gente, nós não estamos na lista Não, a dos gente 10 não usa itens os 10 top itens da 10. lista. Ai, meu Deus. Top 10 não temos. E é isso que é importante. Eu não vou escolher para ele qual que é o blazer que é melhor para ele, mas eu posso explicar o que esse blazer comunica e o que esse blazer comunica. E aí ele decide o que escolher. ele quer comunicar, certo? Essa é a consultoria que a gente acredita que vem de Suzane Cagle, que na década de 40 trabalhava, ela era estilista, artista, né? E foi ela quem batizou as 4 cartelas, estações, pensando na característica da paleta de cores e não sensação térmica, que fique claro. E que até nessa época ela dividiu em 4 para a gente poder ter 25% de todas as cores do mundo para Isso, usar. Para usar. E não uma lista de uma cartelinha pronta que a gente Seria quer ficar top 10 validando. também. Seria top 10. Não, Sim. ela deixou isso ser de uma maneira única, porque aí, vamos supor que ela pegasse a nós duas que temos a mesma cartela e ela falasse assim, olha, eu vou pintar a cartela para você, mas a cartela da Lelê, ela tem mais essas cores e a cartela da Adri tem mais essas cores. Ela individualizava quando ela pintava, porque ela entregava a cartela pintada, porque ela era artista. Então, olha que bacana, ela entendia qual primavera você era de acordo com o que você estava rendendo para ela. Se a gente pegar a Bernice Kentner, né, na década de 80 também, junto com Carol Jackson, que veio quase que na mesma época, colocou a pele realmente como a reação mais importante que existia sobre cores, mas ela já falava de perfis comportamentais. Ela colocava esse energético, ela citava, inclusive, os 4 temperamentos. Dentro do livro dela, que chama Color Me a Season. Então, gente, o que é mais importante a gente entender que o nosso trabalho de consultor jamais é padronizar alguém. Não. E quando a gente fala no coletivo aqui, a gente sempre vai falar, você que está aí escutando, depende. Para você tem uma cartela, para você tem um estilo, para você tem uma linha, né, mestre? É entender, descobrir quais são suas cores, quais são suas linhas, mas sem ter a necessidade do rótulo. Rótulo é aprovação social. Isso, a gente sim. parece que quer ter essa validação. Se a gente tem o nome da cartela, tem o nome do estilo, a gente é bom o suficiente. Pronto, tenho tudo. Eu fiz um tutorial, medi meu corpo, né? A gente só não tem a nossa individualidade. É o que a gente perde primeiro. A gente perdeu porque eu vi lá meu corpo é triângulo. Aí você fez o teste de estilo, deu o estilo pra você, né? Então, mas assim, eu fiz 3 vezes. E deu certo? Na terceira deu. Na terceira eu consegui. Na terceira deu. O meu corpo eu fiquei em dúvida, porque assim, eu me acho ampulheta, né? Mas lá tava falando que como tem meio centímetro, eu sou triângulo. Eu medi o diâmetro do meu quadril. Isso. Diâmetro não, diâmetro é volume, a gente tá falando de estrutura óssea. Então, assim, tá tudo tão confuso e a gente tá lutando ainda por uma consultoria que vai usar as ferramentas mais simples, porque elas são as mais poderosas. Pegaram essa? Vamos, né? Gente, sensacional. Eu ficaria horas com vocês aqui. Queremos Eu mesmo. acho que esse episódio é necessário, assim, para todas as consultoras de imagem e todas que querem trabalhar com isso. E você que não quer trabalhar com isso, para você entender um pouquinho de como que a gente pode realmente despertar, externalizar o que a gente tem de melhor, usando essas ferramentas ao nosso favor, porque são ferramentas. Por isso que aqui a gente fala sobre moda comportamental, porque o comportamento é muito mais importante do que uma tendência. O comportamento é individualizar o que a moda coletiva apresenta e a gente sabe escolher o que é pra gente. E trazer o seu lifestyle, que a gente chama de estilo, que hoje ficou protocolado, mas ele não é. Não. Porque assim, estilo é estilo de vida. Você gosta de música, você gosta do quê? E a roupa tá aí. Porque eu posso ter uma roupa de estilo romântico e a pessoa não ser. E isso não a coloca no papel de ser romântica. Por que, mestre? Porque roupa é só um pedaço de tecido costurado. Esse tipo de roupa, ele veste um corpo. Agora, quem você é, a roupa vai vestir você. A
A energia, o A caimento energia. depende de quem a gente é. Como a postura. gente tem a postura, como a gente se movimenta, como a gente compôs aquela roupa. A combinação que a gente fez, como a gente arrumou. Isso muda totalmente. E é o que a gente faz em aula. A gente pega, às vezes, nós duas, que somos totalmente diferentes, a gente veste o mesmo blazer, né? E fica aí diferente. a gente. As E é pessoas muito ficam interessante, ficam assustadas. assustadas, como ele parece até outro tecido, né? Outra qualidade. Então, é isso. E acho uma sugestão, que a gente devia fazer aqui, né? Episódios reincidentes sobre essa consultoria humanizada, né? A gente abrir sempre na Também sua acho. pauta. Eu acho que tem que ter gostamos. Eu também episódio acho. com a Tati e com a Adri toda temporada, um episódio. Isso. Não é, Rafa? Não, tá combinado já, não tá combinado? Aí a Rafa? gente Tá eu já entra no aprendi. assunto da temporada e, E é vai. isso, porque a gente começou falando de cores, mas você viu que a gente trouxe tudo. Tudo. Aí você vai chegar na próxima vez e vai falar assim: vamos falar de perfis comportamentais? Aí Vamos. bora. Só que as cores também estão aqui. É. Não tem como, uma coisa não vai desassociar da Uma outra. coisa conecta a outra. E por isso que a gente insiste, né, muito. Não dá pra você falar de cor sem falar de linha, porque é o contexto onde a cor foi inserida, né, mestre? Cartela de cor não é só cores. Não é só cor. E lembrar, tipo cromático todo mundo tem, cartela é sua. Gente, eu amei esse. Eu não preciso falar que eu amei esse bate-papo, né? Porque eu tô aqui assim, ó. Tava aqui assim, ó, gente. Porque eu não aguento as duas. Foi incrível estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Já convido vocês a voltarem. Eu sei que a agenda é um Qual pouco que é o dia? complicada Já por fala. conta. A Aí, gente já, quer, já marca. Pode ser Já nesse horário. marca. Esse horarinho foi bom pra nós, Esse horarinho né? foi bom. Na próxima a gente abre um vinho, toma um Opa, vinho aqui e tal. opa. Já Não gostamos, né, não mestra? é? Sexta-feira à noite. Exatamente. Pronto. Tá combinado já, Lelê. Combinado. Fechou! Eu gostei muito de receber vocês, é realmente uma honra pra mim, né? Tudo que eu aprendo é com vocês, eu acredito muito no método e acredito muito na transformação do ser humano e no que ele pode despertar de melhor, e é sempre o que eu vou falar aqui. Então, muito obrigada de coração. Amo vocês. Ai, meu Deus, né? Ela é A gente maravilhosa. A gente é muito agradece. fã, Lelê. Muito fã. gente. E foi desde o começo, eu conheci É. a Lelê através de uma amiga em comum, né, a professora Roseli. Foi. E ela foi... Roseli Bazulo. Beijo pra você. E aí ela veio, né, convidar pra uma live. E aí nosso caso de amor começou. Foi. E como eu não vou parir nunca ninguém sozinho, né, mestra? Falei, vamos Aí eu já adotei apadrinhar, a né? Lelê também, Já tá veio bom? desse junto. jeito. E ela vem para os nossos cursos. Mas o que a gente está falando, ainda que a gente goste, né, que a gente tenha amor por você, é a seriedade com que você está levando esse papel do consultor. E para a gente é muito importante. E a gente não é em qualquer canal que consegue falar o que a gente pode. Por isso que a gente se sentiu muito confortável de vir, porque a gente pode falar o que realmente é. Não somos, né, old school, não estamos ultrapassadas, Pelo contrário. não estamos baseadas somente em comportamento, não trabalhamos com uma metodologia antiga, nada disso. O que a gente faz é um estudo diário, né, que não é fácil, que é extremamente exaustivo, mas que a gente sabe o que está fazendo, para onde vai chegar. A gente tem muita responsabilidade, né, mestra? E a Lelê é pra nós, acho que é o melhor e maior exemplo disso. Porque a Lelê fala de coisas muito sérias, com esse sorriso, com essa leveza, com essa diversão, Ai. né? E que acessa de maneira muito poderosa verdade. todo mundo. E É as isso. pessoas duvidam que pessoas assim falam sério. E você tá É mostrando verdade. que fala E assim. fala muito verdade. sério. E, né, terminando também, eu quero agradecer a minha alma gêmea, a minha Lógico, sucessora, né, né? Não tem como, Porque né? a gente, né, a gente junta, a gente vai em qualquer lugar, faz qualquer coisa. faz qualquer e se coisa. divirte. E eu falo, eu tava quase 15 dias sem vê-la, quase morrendo. Né? Imagina, E eu A gente e tava enlouquecida as duas Não, juntas, né? juntas. E eu assim dentro do carro falei, espera que a sanguínea tá surtando. Esse assunto a gente fala depois também, Isso. inclusive, né, Pois é, gente? pois é. Próximo episódio. episódio. Eu tô quase aqui, ó, gravando um mês de temporada só com a Só com a bate-papo gente. nós três. E eu quero agradecer essa mestra, porque sem ela, né, eu acho que a gente não chegaria no que a gente acredita sobre consultoria, na validação e no apoio. Porque a gente, quando uma tem um estudo, tem uma percepção, a outra vai junto, vai ali estudar a mesma coisa, Sim. para que a gente se fortaleça. Então eu falo que a gente conseguiu trazer a multiplicação, né, e não a soma quando A junta gente, dois quando fatores. divide, a gente multiplica. E a Isso. gente aplica Exato. isso na nossa vida mesmo. Porque Isso, é real. viemos as duas de uma consultoria que era muito competitiva. Não podia Isso. dividir, não podia conversar, não podia elogiar, não podia ensinar tudo que sabia. Falar valores, nada, né? E para nós é o contrário. A gente realmente quer ensinar tudo que a gente pode para Sim. que as pessoas tragam uma consultoria mais verdadeira, Mais daqui, verdadeira. Daqui para frente. É isso, é a nossa missão, né, Maravilhosa. mestra? É a nossa missão. Então já vamos lá pro Merchan, Instituto Mil. Isso. Tem o né? Instagram. Tem o Instagram, Instituto Mil, é tudo junto, né? Ajuda, mestra, porque... A gente vai Acho que colocar aqui no isso, GC, ajuda a aqui gente. no vídeo, mas é Instituto Mil, o Isso, Instagram. porque a gente Isso. mudou. E
E tem o Instagram pessoal. Adri Mazzilli. E Tati Camargo. Tati Camargo, Isso, com 2 T's e Y. Isso, Adri Mazzilli. Maravilhosa. E o que a gente busca como propaganda não é divulgar os nossos cursos, é sim, invista em você, consultor, né? Venha buscar essas soft skills. Hard skills são técnicas, a gente faz faculdade, a gente faz um curso profissionalizante, Sim. mas essas competências que a gente está trazendo, inclusive aqui, né? A Sim. moda, né? Comportamental, é justamente o que a gente está buscando explorar, né, nos nossos alunos. E a gente trabalha muito nos alunos essa individualização da metodologia. A Isso. sua forma Sim. de atender, ela tem que ser tão única e individual quanto o trabalho que você entrega para o seu cliente. Isso. Então, não adianta também a pessoa achar que vai fazer o curso mais renomado, que vai fazer um curso Isso. e já está pronto. Ele tem que entender como transformar tudo isso que ele aprendeu em ferramentas dele. Exatamente. Achar a melhor metodologia para ele, entender como desenhar seu atendimento, Isso. para entregar a individualidade real do cliente que ele vai fazer. Somos docentes, né? Ah, e tem os cursos da Belas Artes Da também. Belas Artes, estamos lá, eu não sei nem quanto, 8? Ah, um monte de curso da Tem Belas vários Artes. cursos. Na verdade, a gente presencial tá e online. gravando o episódio agora, no último dia de julho, mas esse episódio vai ao ar mais pro final do mês. Sim. E então é melhor entrar no Instagram pra ver a grade. A grade. Isso. isso. Então, se for entrar para setembro, Isso. vem cursos novos. Nós temos cursos de como fazer mala, de shopper, Sim, de consultoria para né, em noiva. Coloração. coloração, tudo tem isso. vários. E a gente está cada vez fazendo os cursos mais juntas. A gente está É. quase com nenhum curso individual, justamente porque a gente quer multiplicar, né? E para Não, quem mas- gosta de curso EAD, também tem os cursos em moda, que a gente tá entrando Ah, também com os importantíssimo. cursos ao vivo, workshops, então é uma parte super técnica. Quem gosta de ter flexibilidade de horário, também tá incrível, também tô lá. Isso. A gente está cada vez mais presencial na Belas Artes e trazendo os cursos do Instituto Mil e da Moda pelo EAD. E a Adri falou que não queria fazer propaganda do Instituto Mil, não tem problema, eu faço. Estou aqui neste podcast falando sobre moda comportamental, porque sou aluna do Instituto Mil. Senão eu não estaria aqui com este projeto. Talvez eu faria um programa de entrevistas como eu gostaria no YouTube sobre diversos assuntos, mas não sobre moda. Tô falando sobre moda comportamental desta forma aqui por causa delas. Então, gente, tem que fazer merchan. Sim! Entra lá, porque os cursos são do babado, para não falar palavrão. Entendeu? É da coisa E, ó, toda. Obrigada de verdade. Gratidão aos nossos parceiros, Ervic, uma linha completa de dermocosméticos que eu falei pra vocês no começo. Ervic tá aqui com a gente desde o primeiro episódio. Entra no Instagram da Ervic, entra no site também pra conhecer um pouquinho mais dos produtos. Espaço D&D, que está me vestindo hoje com esse look Eu babado, quero. maravilhoso, que eu já tô aqui ó, apaixonada. Tô até com as perninhas de fora hoje, fico um pouco tímida. Mas Vai estou. vendo, vai vendo. Super tímida. Ó, Espaço D&D, segue também a loja no Instagram. Um beijo pra Dani e a você que ficou com a gente aqui esse tempo todo. Compartilha com as pessoas que faz sentido pra você, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sabe que vai causar uma transformação, pelo menos um pouquinho. Compartilha, se inscreve no canal, entra no Instagram modalife.podcast pra você acompanhar todas as novidades e os cortes também dos episódios, das entrevistas que, gente, maravilhoso. Imagina quantos cortes vai sair desse episódio aqui, eu não tô nem vendo. Obrigado, ó. Meu Instagram é alessandraalves.lele. Me segue também. Segue também, dá um like no Isso! canal, né, gente? Eu sempre quis dizer isso, né? Dá um like no canal, segue o canal. Estamos aqui pra você. E obrigada. Obrigada, A gente volta. A gente volta.